Alô, alô, ladies and gentlemen, poliglota, professor Gustavo Mendes na área, para oficialmente iniciarmos o nosso encontro semanal, o nosso novo encontro semanal, que virá ao ar toda terça-feira às 20 horas. Nesse nosso encontro, nós estaremos falando sobre dicas e macetes para você que tinha medo, porque a partir de hoje você não terá mais medo da HP12C. Vou mostrar para vocês algumas dicas e alguns macetes para você fazer os cálculos no dia da sua prova e gabaritar tudo que envolver a HP12C, tá legal? Sou o professor Gustavo Mendes, tocarei esses encontros das terças-feiras com vocês. E antes de iniciarmos, eu deixo o convite para você deixar o seu curtir, o seu feedback nos comentários, se inscrever aqui no nosso canal. Isso é muito rápido, muito simples e tem um peso muito significativo para o nosso trabalho. Então peço encarecidamente também compartilhar com os seus amigos e para quem fazer sentido esse conteúdo, os seus colegas de escritório, de agência, deixo o convite aqui, tá legal? Dando continuidade, né? Nós tivemos um encontro na quinta-feira, mas esse encontro sobre HP, sobre macetes, ele é oficialmente às terças-feiras. Eu falei lá naquele encontro da semana passada, se você ainda não assistiu, recomendo que assista, onde eu falei sobre regime de capitalização composto, regime de capitalização simples, também falei um pouco sobre capitalização contínua e descontínua. Vamos dar continuidade e hoje, efetivamente, veremos como fazer os cálculos de juros compostos e cálculo de juros simples na HP12C, tá legal? Antes de iniciarmos, vamos trazer aqui a HP12C para a nossa tela. Aqui ela está. E a primeira coisa que eu quero que vocês tenham em mente é o seguinte: sempre deixe esse C na tela. Por quê? STO, EX, nós tiramos ela da tela. STO, EX, novamente colocamos ela na tela. Por quê? Porque quando o C aparece na tela, nós estamos trabalhando com a conversão, ou melhor, convenção, não é conversão, não, é convenção exponencial. Então nós estamos trabalhando com a convenção exponencial. E quando não está com o C na tela, nós estamos trabalhando com a convenção linear. Se você assistiu a outra aula, você sabe que esse termo exponencial ele está associado com juros compostos e o termo linear está associado a juros simples. E o que isso significa? As duas convenções nós estaremos falando do prazo, que na nossa calculadora é representada pela letra minúscula n, tá legal? Quando nós temos prazos de valores inteiros, tipo 10, 12, não fará diferença. Sabe por quê? Porque ambas as convenções, tanto a convenção linear quanto a convenção exponencial, elas trabalham a parte inteira do prazo a juros compostos. A grande diferença entrará quando nós tivermos, por exemplo, um prazo decimal. Aí que entra a diferença do regime de convenção exponencial ou convenção linear. Por quê? Porque quando nós estamos falando da convenção exponencial, a parte inteira é juros compostos e a parte decimal também é juros compostos. Agora vamos mudar a cor, por quê? Porque quando nós estamos falando da convenção linear, também é juros compostos, todavia a parte decimal é juros simples. É aí que entra a diferença entre convenção exponencial e linear. A linear trabalha a juros simples, a parte decimal, e exponencial trabalha a parte decimal em juros compostos. Via de regra, sempre trabalhamos com convenção exponencial, tudo a juros compostos. Ah, mas e se vier uma necessidade de trabalhar com a convenção linear? O enunciado precisará informar claramente que a convenção é linear. Via de regra, então, sempre deixa o C na tela.
Outra coisa, vamos sempre trabalhar com 6 casas depois da vírgula ou do ponto. Se tiver um ponto, é a notação americana, que a notação americana usa a vírgula nas casas do milhar e o ponto na casa decimal. A notação brasileira é só o oposto, usa o ponto para dividir os milhares e a vírgula para dividir a parte decimal. Não faz diferença, só questão de costume, tá legal? Então, vamos trabalhar aqui ó, com 6 casas depois da vírgula, se não sabe como, F e a quantidade, pode ser 4, mas o ideal sempre trabalhar com 6, tá bom? E aí agora vamos mostrar como se faz cálculo. Eu já vi muita gente fazendo cálculo de juros simples de forma muito equivocada na HP12C. Forma equivocada que eu digo é o seguinte, eles usam a fórmula manual, né? O presente valor vezes 1 mais a taxa vezes o período, né? A formulazinha manual. Mas a HP12C, ela proporciona para a gente, né, para nós, a possibilidade de cálculos a regime de juros simples, da mesma forma que ele proporciona a juros compostos. Eu vejo que muita gente não usa, mas tenho certeza que agora você vai passar a usar. Mas existe 2 regras, tá bom? Vamos falar de juros compostos e de juros simples. E o que eu quero falar? Eu quero falar do prazo e eu quero falar da taxa, porque é muito importante. Se você já tem alguma familiaridade com a calculadora, você sabe que tanto a taxa quanto o prazo, eles precisam estar em mesma grandeza quando nós vamos usar HP e fazer um cálculo de juros compostos. O que isso significa? Se a taxa é 1% ao mês, o prazo precisa, por exemplo, ser 12 meses. Tá legal? Não pode, por exemplo, colocar o prazo anual e a taxa ao mês. Em juros simples, a regra é um pouquinho diferente. O prazo ele precisa estar em dias e a taxa precisa estar ao ano. É um pouquinho diferente. Então, juros compostos, mesma grandeza. Juros simples, o prazo em dias, a taxa ao ano. Juros simples, então a taxa ao ano é muito simples. Tem uma taxa ao mês, multiplica por 12. Tem uma taxa semestral, multiplica por 2. Nós já vimos sobre proporção e equivalência de taxa. Tá legal? Então vamos pegar 2 exemplos. Vamos pegar um exemplo aqui. Vou aplicar então um presente valor de R$ 1.200 por 8 meses. Então 8 meses. E a taxa ela é 2% ao mês. Bem aleatório os valores. E aí, né, vamos chamar aqui HP. Possivelmente você já viu como que faz esse cálculo. Vamos lá. O investidor, ele tá, ou eu, né, o Gustavo, tá investindo 1.200. Se eu tô investindo, o dinheiro, ele tá saindo do meu bolso. Se ele tá saindo do meu bolso, ele tem que ser negativo pela regra de fluxo de caixa. PV. O prazo ao mês, a taxa ao mês. Então, maravilha. Então, é 2 e 8N. Aí nós chamamos o FV. E aí dá um valor de 1.405. 1.405 com 99. Com 99. E aí você consegue fazer esse mesmo cálculo com essas mesmas taxas a juros simples. E como que você vai fazer? Da mesma forma, você pode aqui colocar o valor o presente valor, o valor investido, sem a regra de sinal mesmo, não tem problema. Coloca lá PV, exatamente assim. A taxa ela precisa estar ao ano. Então é 2 enter 12 multiplica, que é uma taxa de 24% ao ano. E o prazo ele precisa estar em dias. Via de regra, juros simples, nós trabalhamos com dias corridos, todos os meses com 30 dias. Então é 8. Enter, 30. Multiplica, então são 240 dias. Isso nós colocamos em N. E aí nós vamos chamar aqui ó, essa função que está acima da taxa. Ó. Olha só, a taxa está em I. Em cima, ó, se você aperta o F, nós temos INT. Esse INT, o que ele é? É de interest.
que é que eu pronuncia dessa forma? Significa juros em inglês, tá bom? Então nós vimos que a remuneração a juros simples para esse prazo e para essa taxa foi de 192. Depois é só somar e vai dar lá os R$ 1.392 fechadinho. Isso aqui é juros simples, isso aqui é juros compostos e isso vale tanto para capitalizar quanto para descapitalizar, que seria descontar. Mas isso é tema para uma próxima aula, então já te convido para toda terça-feira estar aqui com a gente às 20 horas, porque traremos também aulas sobre desconto, tá legal? Gustavo, e se, por exemplo, a questão nos informasse que o prazo é em meses, então vamos mudar isso aqui, ó. O prazo é em meses e a taxa é anual. Então a taxa ela vai ser de 10% ao ano. Nós já vimos que é muito simples na parte de juros simples, nós não iremos mais abordá-la, porque você consegue adequar de forma muito simples, multiplicando, dividindo. Mas a grande pegada é quando nós estamos falando de juros compostos, porque trata a equivalência de taxa, não é simplesmente dividir ou multiplicar a taxa, precisa fazer uma equivalência. Então vamos lá. Como eu disse, a taxa e o período precisam estar em mesma grandeza. Então existem várias formas de você adequar isso aqui. Por exemplo, você pode pegar essa taxa de 10, que seria 1,10. Enter. 8 é o que eu quero. Enter. 12 é o que eu tenho. Uma taxa anual. Divide. Eleva. Dá uma taxa aqui, ó. Não vou nem fazer 1 menos 100 vezes. Dá uma taxinha de 6,56. 6,56% ao período. Toma cuidado com isso. Se eu peguei... Esse período é o quê? 8 meses. Então, o que eu vou informar? Essa taxa, ela vai em I. O que eu vou informar em N? N igual 1. Porque eu já tenho a taxa para todo o período, que é de 8 meses. Então, N igual a 1, porque somente uma vez equivalência de taxa. Poderia também fazer pro mês, correto? Então, 1,10. Enter. Olha só a função aqui, ó. 1 sobre x, 12. 1 sobre x, que eu quero 1 mês e eu tenho 12. Y elevado na x dá 1 menos 100 vezes dá 0,79. É isso mesmo. Então vai dar uma taxinha de 0,79% ao mês. E aí isso aqui é o nosso I. Agora sim, o N é igual a 8. Porque eu peguei uma taxa ao mês e o prazo eu tenho que colocar a quantidade. Se eu faço uma taxa pro período, o N naturalmente precisa ser 1. Ou eu posso também adequar o prazo. E aí que entra a questão. Precisa estar o C na tela. Sabe por quê? Porque seria muito simples fazer o seguinte, olha só. Eu poderia pegar 8, Enter, 12, divide. Então eu tenho 0,66 de um ano, que são os 8 meses. Eu poderia colocar essa informação em N e a taxa de 10 em I. Mas olha só, esse prazo ele é decimal, por isso a letrinha C é muito importante estar na tela, tá legal? Vamos fazer então uns cálculos para ver se realmente o que eu estou dizendo é verdade? Vamos colocar um monte de meia aqui, correto? Então, vamos fazer aqui. Primeiro, vamos fazer então com a taxa ao período, tá bom? Os mesmos 1.200. Então, 1.200, CHS, PV, a taxa de 6,56 em I, se é ao período, 1 N, FV, ele entrega 1.278. Vou escrever aqui, ó, bem pequenininho, vamos mudar a cor aqui, ó, para vermelho. 1.278 com 72. Talvez dê alguma diferença pela quantidade de casas que nós estamos usando, tá bom? Agora vamos fazer diferente. Agora vamos usar a taxa ao mês. Então seria os mesmos 1.200. CHS PV.
A taxa de 0,79 no I, 8 é o nosso N, e aí vamos chamar o FV. Tá lá, 1000 deu a diferencinha, como eu disse, 1277, 1277 com 97. Gustavo, essa diferença é comum? É comum, porque eu estou usando aqui, ó. Aqui tinha outras casas depois da vírgula. Da mesma forma que aqui também tinha outros numerais depois da vírgula. Mas aí eu fui encurtando. Então essa regra de arredondamento, essa regra de encurtamento, pode acontecer isso sim, mas não dá tanta diferença no resultado. Faltou então agora fazer da outra forma. Qual que é? Adequando o prazo para a taxa. As duas primeiras nós adequamos a taxa ao prazo. Agora nós vamos pegar o prazo e adequar a taxa, correto? Então são os mesmos 1.200. CHSPV, a taxa é 10% ao ano e o prazo é um monte de meia lá que nós vimos. E no final eu vou colocar um 7 aqui para fechar essa dízima periódica N. E aí vamos chamar o FV. Tá lá, ó, deu exatamente, porque eu fechei a dízima periódica, deu exatamente a taxa ao período, 1278 com 72, exatamente aqui os dois, o mesmo resultado. Então são essas as N maneiras de se calcular uma capitalização a juros compostos. Você pode adequar a taxa ao período ou ao mês, por exemplo, se for nessa situação, ou você pode adequar o prazo à taxa. Mas lembra, muito, muito importante, se você for trabalhar com prazo decimal, olha só, via de regra, sempre deixa o C na tela. Sempre, sempre, sempre deixa esse Czinho na tela. Por quê? Porque sempre vai trabalhar com convenção exponencial. Se um dia você pegar algum tipo de questão que vai trabalhar com a convenção linear, a questão ela te dirá explicitamente. O cálculo será feito à convenção linear. Então são essas as formas que nós temos para calcular juros compostos e juros simples. Da mesma forma, para capitalizar, nós faremos a descapitalização, mas isso é tema para o nosso próximo encontro, tá legal? Eu aguardo você no nosso próximo encontro, deixo o convite para nos acompanhar, tanto eu quanto o professor Antônio Walter, nas nossas redes sociais, LinkedIn e também no Instagram, o meu Instagram, gustavomendes.mf. Lá eu abro uma caixinha de perguntas, interajo com a galera no direct e eu estou lá à disposição. Eu vou ficar muito feliz de ter você lá interagindo comigo, tá legal? Aguardo você no nosso próximo encontro. Um abraço.